Obrigado por nos atender aqui Oi. nessa manhã de domingo para falar de um assunto muito importante, que é a questão da infância e da adolescência. A doutora Gabriela é médica da UX, fez residência médica em psiquiatria geral, psiquiatria na infância e adolescência, está com o doutorado em andamento, hein? O dia tem quantas horas para ti, doutora Gabriela? Ah, pois é. Tá, é puxado, né, gente? Agora com um bebê pequeno E também, tem então bebê, não é fácil. e tem bebê pequeno ainda, né? Bom, mas enfim, doutora Sim. Gabriela, num congresso de psiquiatria, até li uma entrevista esses dias aí, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria que aconteceu recentemente, se mostrou uma preocupação muito grande com o número de suicídios de jovens, ou jovens Uhum. deprimidos, ou jovens isolados, ou jovens sozinhos, e né, se comentou muito o porquê disso, e que poderia ser um É, excesso de redes das sociais. redes. O Pois que a é. gente pode falar a respeito disso, doutora Gabriela? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho assim que eu acho importante, porque eu acho muito importante a gente psicoeducar, né, a população sobre sinais e sintomas para os pais, principalmente, ficarem atentos, né? Então, eu sei que eu gosto de números, você também disse que gosta, né? Então, eu vou trazer um pouquinho de números para vocês primeiro, tá? Para a gente falar, e depois o que que a gente tem que cuidar, tá? Certo. Então, assim, ó, a cada ano, gente, mais ou menos 800 mil pessoas, tá? 800 mil mortes por suicídio estão acontecendo por ano. Ultimamente, essa está sendo a estatística, tá? E para cada suicídio que a gente tem muito mais gente que tenta por ano suicídio, né? O suicídio, ela é agora a segunda principal causa de morte, tá, gente, nos Estados, entre jovens, assim, de 15 a 29 anos. E nos Estados Unidos saiu um estudo recente que de 10 a 34 anos já é a segunda principal causa. E Esses números são mundiais, né? são mundiais, isso. E 79% dos suicídios acontecem em países de baixa e média renda, né, gente? E agora, falando assim um pouquinho aqui no Brasil, teve um estudo da USP recente que fizeram que um em cada quatro crianças e adolescentes, tá? Agora, durante a pandemia, então, assim, é pouco tempo que a gente tem, né, gente? Então, tem poucos estudos ainda. Mas esse estudo brasileiro, né, um em cada quatro crianças e adolescentes apresentou sinais clínicos de depressão e ansiedade assim, pandemia, né, gente? E teve um estudo que saiu agora há pouco, eu não sei se acho que deve ter sido esse que também talvez foi falado no Congresso, né? Sobre os perigos da internet, né, gente? Eles fizeram, então, as redes sociais também são coisas muito novas, então também a gente ainda não tem muito estudo. Mas esse estudo feito nos Estados Unidos, tá, gente? Ele foi feito com 500 jovens, por 10 anos eles foram acompanhados, então. E nesse acompanhamento que fizeram, mostrou o quê? Conforme passava os anos ali, mais na adolescência, né? E aumentando a quantidade de uso de redes sociais. Eles falam principalmente Instagram, TikTok, mas teve outras também, tá? Mas a gente sabe que Instagram e TikTok eles estão usando mais, né? E aí mostrou que conforme aumentava o tempo de uso, conforme aumentava a idade, aumentava a quantidade de horas por dia, né, que os jovens estavam usando, ainda mais agora na pandemia, né? E aí sim, principalmente em adolescentes meninas, aumentava a longo prazo o risco de suicídio, né, gente? Então, assim, tá realmente saindo estudos agora que estão. É poucos, porque a gente sabe que rede social é novo, né? Mas tá saindo realmente estudos aí mostrando essa associação, talvez, né, de aumento, né, do risco de suicídio e tudo com redes sociais. E a pandemia em si aumentou muito, assim, em todo mundo, né, gente? A gente sabe, não só em criança e adolescente, a, a prevalência de transtornos mentais, né? Claro. Mas em criança e adolescente está sendo bastante afetado, Agora, gente. qual é. Bom, você falou aí de Instagram e TikTok, né? Eu acompanho Uhum. os dois, e até no que foi falado nesse congresso de psiquiatria, se falou muito que o Instagram é o Instagram, né? principal problema para os jovens, porque trata muito a questão da imagem, da autoimagem, da foto, Foto, né? do jeito, enfim. E isso acaba criando, né, um ideal, um padrão até de beleza, de comportamento que alguns não conseguem alcançar. O Instagram É. é assim, é uma rede social que tem Mais risco? atinge mais os jovens, né? Eu acho isso, eu acho que assim, não tem uma rede específica, assim, eu não sei de nenhum estudo assim que tenha feito ainda separar, sabe, qual é a pior rede. Mas eu acho que o que eu mais tenho visto os jovens usar é TikTok e Instagram.
Os dois, assim, eu vejo muito mesmo. Foi o que até chamaram a atenção no estudo, né? Mas é isso, porque é muita imagem, né? É imagem e vídeo, então cultua bastante essa questão de imagem, né, gente? E a gente sabe que se procura, tem muitas páginas, assim, incentivando o suicídio, sabe? E incentivando depressão. Então não adianta, independente da página, gente. Eu falo isso porque tem alguns pais que não sabem. Tem que monitorar. Não existe privacidade nessa quesito rede social e internet, né, gente? Os pais, antes dos 18 anos, os pais têm que monitorar. Tem que fazer uma batida no celular, ver o que está fazendo, o que está olhando. Não adianta, porque a gente não sabe, tem tudo na internet, né? Tu perguntou dos riscos, né, Albert? Tem risco de. Tá, tem o risco de isolamento, de ficar trancado no quarto só olhando a internet, aumenta, diminui o contato com outras pessoas, então diminui o desenvolvimento social, que para o adolescente é tão importante, mas também diminui a atividade física, que é tão importante também para a saúde mental e física, né? Outros riscos é o cyberbullying, o risco de abuso, né, de pedofilia. Então a gente sabe que tem muitos riscos aí. Alteração de sono, troca o dia pela noite, acontece muito. Então o uso da internet, ele tem muitos riscos mesmo, assim, gente. E tem também coisas boas? Tem, que nem na pandemia possibilitou que a gente mantesse contato. Mas os pais têm que estar em cima. Tem que estar em cima, Alberto, olhando, sabe, o que está sendo É visto. monitorar. Tem que Monitorar. monitorar, isso. Aqui, Independente da rede, ou o próprio WhatsApp, né? sim. Não é Tem que que às vezes monitorar. os pais acham assim, bah, meu filho tá aqui no quarto, tá na internet, tá ali tranquilo, e eu tô seguro porque ele não tá aí fora, né? Na rua, Ainda agora, nesse período de pandemia, teve até uma justificativa. Mas, cara, que segurança que se tem, né? Os jovens estão num mundo paralelo e muitos estão solitários, não querem mais sair, com ansiedade, síndrome do pânico. Enfim, não há segurança nenhuma. O filho tá dentro de um quarto mexendo na internet sem o monitoramento, dos pais, né? exatamente. Então, o monitoramento tem que ter. E aí a gente entra um pouco nisso que eu queria falar, Alberto, que eu acho importante, dos sinais e sintomas que os pais têm que observar. Pois não. Monitorar é muito importante, mas isso que tu falou. Choro demais, isolamento no quarto, não quer sair, não quer interagir, nenhum momento com a família, sabe? Pega comida e já vai lá entrar pro quarto de volta, jogo excessivo. Tem que olhar, gente, também corpo. Daqui a pouco tá se automutilando, isso tá acontecendo muito, né? E os pais não enxergam. Então, assim, a gente tem que dar uma olhada, entendeu? Também no corpo dos filhos, às vezes, para ver que se tá acontecendo alguma coisa nessa linha. Tentar buscar o diálogo, conversar, se mostrar aberto, sabe? Olha, o que tá acontecendo contigo? Tu tá há muito tempo no quarto, tu não quer sair para cá, tomar um café, ver um filme com a gente? O que tá te acontecendo, né? Até que agora tá voltando, graças a Deus, e com proteção, óbvio, né? Mas as escolas e as convivências, assim, entre os jovens, então tá melhorando um pouco a saúde mental. Mas ansiedade, medos excessivos, isolamento, choro fácil, pensamento de morte, tem que estar observando. E se notar que tem alguma coisa estranha, procurar ajuda, sabe? Postinho de saúde, psicólogo, médico, psiquiatra. Buscar ajuda para ver, assim, se tem algum diagnóstico, alguma coisa mais grave, né? Porque os jovens, eles às vezes não falam para os pais, sabe? Eles fingem que tá tudo bem na sala e quando eles vão pro quarto é que exatamente acontecem as coisas, né? Sim, é verdade. Eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade mais. Já era uma necessidade antes, né? Mas trouxe isso, ficou mais latente isso, né, doutora Gabriela? É, Os pais precisam conversar com seus filhos, os filhos precisam precisa. conversar com os pais. E se os filhos são de menores, até eles, né, eles estarem em casa, os pais têm essa obrigação, né? Tem, De gente, tem. conversar, de dialogar, de querer entender o que está acontecendo na escola, na catequese, na vida, Exatamente. nos relacionamentos, enfim, não é fuxiricar ali a vida do jovem, mas é ser Não, pai e ser mãe, né? pois é que antigamente, na minha época, né, a gente tinha um diário, né? Uma coisa assim, que Ah, eu me tá, lembro do ninguém diário. mexe. Eu Do sou da época diário, do a gente. diário, né? Com a chave. Sim, é Mas verdade. agora eles dizem que é o celular, os adolescentes odeiam isso, né? Quando a gente fala que tem que monitorar. Mas não existe isso, gente. O celular não é diário, né? Eu sempre falo, eu e uma amiga minha, psicóloga, celular não é diário. Eles correm risco, a gente não sabe quem tá do outro lado, né, Alberto? Então os pais têm que monitorar. Eles ficam bravos, mas o que que vai, os filhos, né? Mas a gente precisa? Correto. A gente falou em automutilação, eu há cerca de
um ano e meio, 2 anos, conversei com alguns diretores de escolas, e eu fiquei impressionado com os relatos que os professores de escolas me deram a respeito Nossa, da sim. quantidade de adolescentes que auto se mutilavam. Acontece É muito. uma situação, assim, eu fiquei impressionado realmente. Professor, vocês não sabem, os diretores diziam, a gente não sabe o que fazer. Sabe? É muito complicado, é uma coisa que aumentou muito, né? Eu, pelo menos na nossa época, não me lembro de ter tanto isso, né? Mas agora tá tendo bastante. A automutilação não necessariamente é uma tentativa de suicídio, apesar de às vezes parecer, né? Porque é uma coisa assim muito chocante, né? Não necessariamente é, tá? Muitas vezes eles usam assim, eles dizem que alivia o sofrimento, uma sensação de vazio, quando eles cortam, machuca e se alivia, sabe? Então não necessariamente é uma tentativa de suicídio, né? Mas é um sinal muito claro de que assim precisa muito de ajuda, sabe? Então se a gente vê que isso tá acontecendo, agora no verão até fica mais fácil, né? De ficar mais atento. Mas eu até às vezes digo para os pais, sabe, Alberto, quando estiver trocando de roupa, a mãe, que às vezes, né, ou o pai, dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa, porque eles fazem principalmente nas coxas, né, e aqui nos braços. É outra coisa que a gente às vezes tem que dar uma olhada, sabe? Se tu acha que o filho tá com alguns sintomas de isolamento, tristeza, né? Dá uma olhadinha, assim, porque é um sinal muito claro de que precisa de ajuda, sabe? Precisa de ajuda. Bom, o fato é que, sejam jovens, sejam adultos, nós estamos pagando um preço Ai, alto sim. de uso excessivo das redes sociais. Elas são importantes, mas o uso excessivo, descontrolado, cobra, né? Sim. Isso, E também tem que deixar, né, que para criança também faz mal, viu? Atrasa, a gente tem assim que até 2 anos não era para dar telas, né? E depois dos 2, assim, é 1 hora por aí. Mas a gente sabe que se dá a tela. O risco da tela na infância, na infância, né? É o atraso do neurodesenvolvimento. Então eles ficam muito fixados na tela e não se desenvolvem, né? Não aprendem a caminhar, andar, falar. Então é uma coisa que a gente tem que estar de olho também nas crianças, né? sim, e qual é que é a orientação nesse caso? Porque a gente vê aí bebês mexendo já na tela, né? É. A orientação, gente, seria que até 2 anos não usasse telas, né? E assim, depois dos 2 anos, dá para usar 1 hora, sabe? Até os 6 é 1 ou 2 horas. Tem assim orientação bem. Só que às vezes é difícil, né? Eu tenho muitos pais amigos que falam do carro, né? Ai, viajar é complicado, né? Então, assim, tentar evitar ao máximo. E se der, enfim, se precisar dar, observar. Porque se tiver atraso, entendeu? Tá demorando para falar, tá demorando para caminhar. A primeira orientação sempre é tirar as telas, sabe? Porque eu não sei se tu já viu criança com tela, assim, eu, né, Eu, já eu, vi. eu já vi e Eles fico ficam assim. impressionado. Eles não fazem, eles têm que observar, né, caçar o ambiente, brincar, e eles ficam parados, assim, isso atrasa, eles têm risco de atraso, né? Então, se der para evitar ao máximo, Isso melhor, assim, a gente vê muito em restaurante, né? Às muito. vezes os pais querem almoçar tranquilo e a criança tá na tela ali, né? Não incomoda É, nada, fica fixa na tela, né? ficam. O risco disso é atrasar, né, o desenvolvimento, então a gente tem que cuidar também. Tá legal. Doutora Gabriela Monteiro, como a gente lhe encontra aí no Instagram, nas redes sociais? Ai, sim, eu tenho um Instagram que é arroba, ai meu Deus, saúde mental na infância adolescente, criança e adolescente. É bem legalzinho, assim, a gente faz, eu tenho com uma colega minha que é psicóloga, uma amiga, e a gente faz vários posts, assim, sobre saúde mental na infância e na adolescência, falamos bastante na pandemia, né? É saúde mental, criança e adolescente. É Saúde tudo mental, junto. criança e adolescente. Criança e adolescente, tudo junto. E é isso. E daí qualquer coisa também a gente tem acesso ali, pode mandar pergunta e tudo. É bem interessante. Tem várias postagens também sobre a pandemia agora, né? A gente falou bastante sobre isso. Tá legal. Muito bom conversar contigo, Eu doutora que Gabriela. agradeço. Eu falei demais. Não falou Ah, não. Não mas falou. muito obrigada pela oportunidade, Nós Alberto. vamos, Fiquei bem nós vamos feliz. falar mais ainda, nós vamos te procurar mais. Tem Então muito tá, que assunto e bom. Tem você foi muito. indicada por vários médicos aí, ó, todo mundo falando da doutora Gabriela. Querida. Eu e a Margot, nós temos que achar a doutora Gabriela Monteiro. Amados. E Eu falando fiquei bem. bem feliz. Que bom, né?
Porque eu acho que a gente tem que. Isso aí, esses meios de comunicação, todos. A parte boa é que a gente consegue educar os pais, né? As crianças e adolescentes a procurar ajuda e tudo, né? Muito É importante. importante falar sobre esses assuntos, sim, É e fazer com que as importante pessoas falar. reflitam. Obrigado, doutora Gabriela. Muito obrigada, gente. Doutora Gabriela Monteiro, médica formada na UX, com residência médica e psiquiatria geral, psiquiatra da infância e adolescência, doutorado em andamento, com um filho pequeno, né? E ainda se dispôs a compartilhar os seus conhecimentos nessa área, porque os estudos, eles estão dizendo isso, né? Os psiquiatras estão dizendo isso a partir dos seus congressos, de que os jovens estão pagando um alto preço pelo isolamento em redes sociais. O Instagram é a principal rede que está causando isso.